Quem será? Quais são os personagens da ficção que mais sofreram? Bom, a minha lista vai ser um pouco menor, porque eu não conheço muito personagem de ficção que sofreram. Eu só conheço alguns, tanto de anime quanto de jogos, essas coisas. E eu vou dividir essa lista, basicamente, em três tópicos. Onde o último é o que não sofreram tanto assim, só não sofreram tanto. O do meio, que sofreram muito. E em primeiro, os malucos não, os malucos não deveriam ter vivido. Acho que se esses personagens pudessem escolher entre nascer e saber que vai sofrer aquelas coisas, ele preferiu morrer. Eu falei, não, melhor não nascer, não. Melhor ficar aqui. Prefiro aqui sim ficar sofrendo do que eu nascer e ficar sofrendo. É basicamente isso. Bom, quais são os personagens que eu vou colocar em último? Que não sofreram tanto assim. Eu colocaria o Drake, de Uncharted, que, pra quem não sabe, é basicamente é um cara que. É um Indiana Jones, basicamente, que explora ruínas, e nessas ruínas tem armadilhas e tal, onde ele vai sofrendo tanto contra piratas e tal, aí contra piratas, onde ele vai enfrentando armadilhas, onde ele tem que escalar lugares muito altos e tá aí. Eu não considero que, embora o Drake sofra e tal, ainda não considero que ele sofreu muito, que provavelmente quando ele ia, ele sabia que ia acontecer essas coisas, então, pra mim, ele só sofreria muito se ele não soubesse o que ele tava se metendo. Coisa que não é, ele sabe que no que ele tá se metendo. E um outro personagem que eu colocaria nessa lista de não sofreu tanto assim é a Lara Croft, que é basicamente a mesma coisa do Drake. Onde a menina tem um azar fudido igual o Drake e acontece as merda lá. Que a Lara Croft também é um Indiana Jones mulher, praticamente. É um Indiana Jones mulher. Que é a mesma coisa do Drake. Ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe que. Só que da Lara Croft eu não lembro. Eu nunca vi Tomb Raider. Então eu não sei se ela enfrenta bandidos. A única coisa que eu sei é que ela enfrenta armadilha só. Mas ainda assim não tira o fato que ela sabe que o lugar pra onde ela tá indo pode ter armadilhas. Então não considero que os dois sofreram muito. E qual personagem eu colocaria no meio? No meio, eu colocaria o Crane, de Dying Light. Onde puta que pariu, mano. O personagem que sofreu. Não no mesmo nível que os personagens que vão ficar no topo. Ainda assim, o Crane não sofreu tanto igual esses personagens. Mas ainda assim, puta que pariu, mano. Porra, eu teria medo de ser amigo do Crane. Pelo amor de Deus, mano. Onde basicamente, pra quem não sabe, o Crane é Dying Light. Onde é um Resident Evil de parkour. Basicamente essa é o que seria o Dying Light. Onde o Crane vai fazendo os amigos e vai ter spoiler, tá? E os amigos dele, quase todas as pessoas que ele confia, morrem. Como, por exemplo, no último que lançou o The Beast. Onde basicamente o melhor amigo dele é brutalmente morto e ele fica assistindo e não consegue fazer nada. Na moral, quando eu vi o final de Dying Light, The Beast, quando eu tava assistindo e eu vi essas cenas, puta que pariu, mano. Deu, deu uma dosinha do Crane. Deu uma dosinha, mano. E ao mesmo tempo eu não seria amigo desse cara, não. Eu, fi. Se eu visse esse cara, eu corria. Prefiro lidar com o zumbi do que com esse cara aí, na moral. E agora vamos pro top. Quem os personagens que mais sofreram? Primeiro, o Guts, Guts de Berserk. Pra quem não sabe, o que o Guts sofreu? Basicamente, desde criança ele é molestado, desde criança. Aí depois, vai ter spoiler, hein? Depois quando ele tá grande, quando ele tá mais velho, ele é traído por seu melhor amigo. Onde basicamente seu melhor amigo vai lá e estuda a mulher que ele amava na frente dele, onde ele não consegue fazer nada. A única coisa que ele consegue fazer é assistir. Só isso já. Só isso você já percebe o nível que é o Guts. Também tem outras coisas que eu não li Berserk, só sei dessas coisas. Só sei dessas coisas que eu vi spoiler. É basicamente o Guts sofre dessa forma. O segundo personagem é o Subaru de ReZero, onde o cara. Mano, pra ter noção, olha o que esse cara sofre. Uma das primeiras cenas lá do anime. O cara é esmagado vivo com uma bola de espinhos onde quebra a cabeça dele. E o olho, né, tem até a cena onde o olho dele sai
e fica num lustre. Uma outra coisa que já aconteceu com ele, que é a pior. Ele foi comido vivo. Sim, isso mesmo. Ele foi comido vivo, não da forma que você tá pensando. Literalmente, ele foi comido vivo. Literalmente, onde ele foi comido vivo por uma tropa, uma horda de coelhos canibais. Carnívoros, coelho carnívoros, onde basicamente vai comendo ele vivo, ele vai sentindo puta que pariu, mano. Também tem outra que seria mais leve, onde ele tem a barriga dele aberta, as tripas dele expostas, mas isso aí, tanta coisa que ele já sofreu, sei lá, isso aí é mais de boa. Onde também tem onde ele pula ele pula em cima de espinhos e aí se fode todo e morre. Deixa eu ver uma outra que eu lembro. Deixa eu ver uma pesadinha que eu lembro. São basicamente. A mais pesada é ele sendo comendo vivo. Eu não sei uma outra mais pesada. É basicamente a mais pesada é ele sendo comendo vivo. Então, o cara sofreu demais. E ainda sofre, né? Que basicamente o poder dele é sempre quando ele morre, ele volta no tempo. Então, ele vai sofrer infinitamente. O terceiro personagem que eu coloco nessa lista é... são os dois protagonistas de Outlast, onde, pra mim, os personagens que mais sofreram da ficção são os dois protagonistas de Outlast. Pra quem não sabe, Outlast é um jogo de terror, ó, onde o protagonista é basicamente um cameraman. E só isso aí já, pra mim, eu já considero que ele sofre muito, porque basicamente é um cara indefeso, um cameraman, que vai sendo torturado, vai sendo morto. Peraí, vamos falar primeiro do 1, do Outlast 1. Onde basicamente é um jornalista, que ele vai investigar um manicômio, se eu não me engano. Aí ele descobre umas paradas pesadas nesse manicômio onde o seu objetivo é sair do manicômio. Só que aí você vai acontecendo algumas coisas onde, basicamente, tem um cara grandão querendo te matar. Tem uma parte onde corta os dedos do protagonista e o protagonista é torturado. Também tem outra parte que eu não lembro. E a gente tem o protagonista, o como é que fala? Da DLC do 1. Onde sofre tanto quanto o protagonista. Onde tem um cara doido querendo querer um maníaco. Do do jogo 1 normal. Onde também tem uns caras pelado querendo te comer, te matar e te comer depois. A gente tem a DLC, o protagonista da DLC do 1. Onde ele sofre a mesma coisa e tem um cara querendo fazer ele ser a esposa dele. Um maníaco querendo fazer ele ser a esposa dele. Onde basicamente esse maníaco ele pega e tira a pele da pessoa. Se eu não me engano, ele faz isso. Ele tira a pele da pessoa, tipo. Caralho. Lembrando que esses personagens só são uns civis, só são jornalistas. Diferente do. Mesmo o Guts e o Subaru tendo sofrendo muito, ainda assim, eles sabem onde eles estão e tal. Eles conseguem achar meios de se defender. Aqui não. Os caras sofrem só. Um meio é sofrer. O único meio é ficar se escondendo, mas ainda assim eles sofrem. E a gente tem o Outlast 2, onde é a mesma coisa, quase a mesma coisa, mas. eh, Só que aí agora você tem uma esposa, mas lembrando que a protagonista é diferente, tá? O 2 não tem nada a ver com um, onde basicamente você vai. É quase a mesma. É quase a mesma coisa do um, onde você vai investigar. Não lembro agora se era uma. É um lugar lá que você vai investigar com sua esposa, onde você é o cameraman e sua esposa é a jornalista. Daí vocês estão num helicóptero e tal. Aí derrubam um helicóptero e raptam sua esposa. Aí você vai lá, tá andando, você vê o piloto com os órgãos expostos. Você acha que tá leve? Pera aí, também tem outra. Tem outra cena onde basicamente o protagonista é crucificado vivo. Sim. Como assim crucificado? Basicamente o cara. Basicamente a mesma coisa que fez com Jesus. Onde colocam ele no crucifixo, prendam as mãos dele abertas e pregam. Lembrando que é um civil normal. O cara não. Ele não é preparado pra isso. Não é como se ele fosse um soldado e fosse torturado. Não. O cara é um civil. E também tem onde ele basicamente tá crucificado vivo. Também tem
A parte final, onde é a mais pesada, que é onde o protagonista sofre tanto, mas sofre tanto que o maluco, ele acha que onde a mulher dele, onde ele acha que a mulher dele tá grávida, onde o cara vai tendo essas alucinações, pra no final a mulher dele ter um filho fictício, e morre, e ele fica com esse bebê achando que é um bebê real, mas é um bebê falso. Não, pera aí, também tem outro, onde basicamente a melhor amiga dele, ele vê a melhor amiga dele, tipo, ele descobre que a melhor amiga dele tá sendo estudada por um padre, porque basicamente quando ele era criança ele estudava numa escola religiosa. Nessa escola ele tinha uma melhor amiga, onde lembrando que ele era uma criança, e ele descobre que a minha melhor amiga dele, onde era apaixonite dele, tá sendo estudada por um padre, para no final essa amiga dele morrer, cair onde, pelo que parece, o padre derrubou ela na escada e matou ela, onde o protagonista vê ela morta e foge. Lembrando que ele era uma criança. Só olha o que essa porra desse personagem sofreu. Aí no final ele namora com outra mulher, onde ele. Aí no final ele acha que ele é pai, mas na verdade não é pai, porque pelo que dá a entender, esse bebê não existe. Ou seja, o protagonista ficou bitolado das ideias e é basicamente isso. Ah não, peraí, também tem um outro personagem que eu esqueci, mas esse personagem vai ficar no meio também, que é o Ethan de Resident Evil 7. Onde. Onde. Onde basicamente no 7 onde ele vai sofrendo mais dor física, onde o cara tem um braço decapitado e colado com grampo. Sim, isso mesmo. Os caras tacam grampo pra grampear o braço dele. Onde também tem a mulher que ele ama querendo matar ele. Deixa eu ver outra coisa que eu lembro. Onde tem um psicopata querendo matar ele também. Onde depois ele também tem um outro cara que é um maníaco que faz jogos, onde quer matar ele também. E a gente tem o 8, onde. Uma coisa que eu achei interessante uma diferença, sei lá, se eu tô noiado e pensando merda. Mas uma diferença que eu achei no 7 do 8, onde o 7 e o 8 é o mesmo protagonista, que é o Ethan. No 7 ele sofre mais dor física, e no 8 ele sofre mais dor psicológica, porque, tipo, no 8 ele vê a esposa dele sendo baleada, que já seria uma dor mais psicológica, não ele sofrendo. Aí ele vê sua filha sendo raptada. E embora ele sofra é, ataques físicos, como, por exemplo, a mão dele também é decapitada, onde ele é preso com a mão pro alto, onde tem uma foice enfincada e levanta ele. Mas ainda assim eu sinto que no 8 é mais dano psicológico nele. Não sei se foi só isso que eu. Não sei se eu fui o único que percebeu isso, mas basicamente, pra mim, o 7 ele sofre mais dor física, e no 8 ele sofre mais dor psicológica. E eu coloco ele no meio da tabela. Por quê? Porque o Ethan. Tá, no 7 ele não. Ele também seria um civil normal, eu acho. Ele seria um civil normal. Mas no 8 ele já é treinado pelo Chris, então automaticamente o cara é um soldado. Que ele foi treinado pelo Chris, então basicamente isso. Então ele sabia onde ele estava se metendo. Embora realmente ele sofra, não é no mesmo nível que esses personagens, na minha humilde opinião. Porra. A gente tem um personagem onde é molestado desde criança, a gente tem outro que foi comido vivo, tem outro que é só um civil, onde o cara é brutalmente torturado e acontece outras coisas. E tem o Ethan, que pra mim não chega nem no mesmo nível, mas assim, ele sofreu, por isso que eu coloco ele no mesmo nível do Granny de Dying Light. Então eu coloco ele na metade. É basicamente isso o vídeo. Se faltou algum personagem, deixa aí na descrição, que eu realmente não conheço tantos personagens assim que sofreram. Esses são os únicos que eu conheço. Deixa aí na descrição. E qual seria a sua tier list, vamos dizer assim, de personagens que mais sofreu na ficção? Pode ser de jogo, de HQ, de filme, sei lá, de história, de anime, desenho, sei lá, terror. Qual seria a sua lista aí de personagens que mais sofreram? Deixa aí nos comentários.